Saudações alvinegras. Bom, de tempos em tempos a gente vê uma tentativa de reedição, de recontar e de reescrever a história. Isso seria normal e comum, sobretudo em tempos de internet, em que as pessoas procuram menos, cada vez menos, as fontes primárias, e as fontes primárias, nesse caso, historicamente falando, jornal, revista e mesmo pessoas que viveram aquela época, avós, bisavós. Normalmente as pessoas não recorrem a essas fontes primárias para aferir o que de fato aconteceu. E o outro problema é quando toca dessa recontagem, essa nova fabulação, essa nova tentativa de reeditar a sua própria visão dos fatos, normalmente com a intenção de manipulação de alguns deles, né? O grande problema disso acontecer é quando toca outras pessoas, outras entidades, outros clubes, que é o problema, é central. O fato de alguém querer modificar ou alterar ou suprimir alguma coisa que atualmente acredita que seja vexatória, que diminua a existência do clube, bom, cada um faz aquilo que acha que deva fazer, desde que não toque ou não diminua a história, a tradição e os feitos do adversário, do oponente. O ponto central aqui seria, e poderia ser muito bem, a formação cultural dos clubes, a identidade, a forma como esses clubes se fixaram raízes em Belo Horizonte e a forma como eles foram desenvolvendo a sua torcida. Mas não vou tratar desse assunto, ele é um assunto mais extenso, mais polêmico, é ponto pacífico, que qualquer livro, qualquer revista, qualquer artigo de jornal dos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 vão dizer que o Atlético sempre foi o time de maior apego popular em Minas Gerais. O Atlético sempre foi o time da massa aqui entende-se um grande povo, mas não só um grande povo, no sentido de China, porque não é esse o aspecto de crescimento numérico, mas em si no aspecto de ser agregador, de ser um ajuntamento de povos, de classes, de situações das mais variadas. O Atlético sempre foi, em sua essência, isso. Um time de, inclusive, quem viveu anos 80, 90, até 70, sabe muito bem que o atleticano, ele sempre foi achincalhado no Mineirão. Existiam cantos e expressões que remetiam o Atlético a coisas simples, a pessoas pobres, a uma entidade pobre, a um clube do povo. Isso é ponto pacífico. Qualquer pessoa que tenha convivido no Mineirão nessas décadas, né, principalmente a partir da década de 70 a 90, sabe do que eu estou tratando e sabe que isso era recorrente. As palavras de cunho, ou melhor, com intenção de ofender esse aspecto socioeconômico e cultural em relação ao atleticano era muito recorrente, era natural até. Bom, mas o ponto aqui é o seguinte, começar a desconstruir algumas situações usando números, argumentos, dados, não apenas a minha vontade, a minha interpretação dos fatos. Ponto. Eu vou usar o Mineirão como ponto central, só para que eu possa destrinchar esses números e vocês compreenderem melhor o que eu quero dizer em relação a esse aspecto de torcida, essa coisa numérica, a esses dados, se tem ou não tem apelo, quem é ou quem não é mais popular. E por que eu vou usar o Mineirão? Porque a torcida do Cruzeiro cresceu exponencialmente em detrimento do que era na era Mineirão. Isso é evidente, é óbvio. E por que eu quero usar também o Mineirão e fomentar esse aspecto em relação a torcidas? Porque para mim a grande maneira de você expressar popularidade, apego popular, apelo popular, evidentemente é do fato numérico, expressivamente numérico. Bom, o Mineirão, a gente sabe que nos anos, inclusive até a reforma, né, em 2010, quando fechou, a gente sabe que o Mineirão ele tem aquela coisa de público pagante e público presente. Então, durante muito tempo, seja na década de 70, 80 e 90, o público presente não era necessariamente, quer dizer, o público pagante era bem aquém do público presente, por uma série de situações. E aí eu vou usar como referência exatamente o público pagante.
Se a gente pegar os 16 maiores públicos, aliás, não os 16, os 16 maiores e os 16 públicos que passaram de 100 mil pagantes no Mineirão, se a gente excetuar, tirar dessa lista Atlético e Cruzeiro, os clássicos, inclusive o maior público em 1969, 123 mil pagantes num clássico Atlético e Cruzeiro. Se a gente excetuar os clássicos e jogar e levar em consideração os números apenas em relação aos jogos de Cruzeiro e outro clube, né, fora do estado, e Atlético e o semelhante, né, fora do estado. O Atlético tem, dentre esse recorte, o maior público pagante do Mineirão, com 115 mil pessoas, num jogo amistoso contra o Flamengo em 1980. O Atlético tem outros dois grandes públicos de 113 mil pessoas, aliás, um de 113 mil, né, contra o Santos em 1983, no Brasileiro de 83, 113 mil pagantes, e depois outros públicos, de novo, pagantes, outros públicos acima de 100 mil, que foi contra o Flamengo em 87, 107 mil pagantes, depois contra o São Paulo, na final do Brasileiro 77, que ocorreu em 78, com 102 mil pagantes, e no jogo contra o Fluminense, também pelo Brasileiro, em 76, também 102 mil pagantes. Por que eu estou falando isso? Se a gente pegar os públicos do Cruzeiro com mais de 100 mil pagantes, desde 65 até, né, evidentemente, a reforma, aliás, vamos usar como referência quando colocaram as cadeiras, né? Tirou a arquibancada e acabou diminuindo, evidentemente, a ocupação. Mas o Cruzeiro tem apenas um público acima de 100 mil pagantes, que é um público de 113 mil, contra o Bayern em 1976. Por que eu estou exemplificando isso tudo? Para mostrar que ao longo desses anos todos, entre 65 e até meados dos anos 2000, quando houve a colocação das cadeiras, o Atlético sempre foi o clube que levou mais torcida. Inclusive, existe um dado que demonstra que, mesmo com menos jogos, a média, a proporção de atleticanos em campo era muito maior. Se a gente for pegar a média, inclusive o Atlético detém, com o ano passado, com 2021, 10 maiores médias de público do Campeonato Brasileiro. Excetuando 2006, o Atlético estava na Série B e foi a maior média do futebol brasileiro. Isso não conta porque o Atlético não estava na Série A, esses números são referentes à Série A. Então o Atlético tem 10 maiores públicos, média de público. Não é contra o Cruzeiro, é contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Vasco, contra o Palmeiras. O Atlético tem 10 vezes, ao longo desses 50 anos, 50 edições de campeonatos brasileiros, a maior média de público, excetuando 2006, em que ele foi a maior média do Brasil, e não contou porque estava na Série B. E esses números, é interessante observar que eles, entre 94 e 97, 4 anos seguidos, 94, 95, 96, 97, o Atlético, durante 4 anos, foi a maior média do Campeonato Brasileiro. Vou voltar um pouco, vou retroceder um pouquinho, e aí existem outros números que são levados em consideração para falar sobre torcida, que é aquele conhecido, famoso, decantado em verso e prosa, com o jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova no Mineirão em 97, na final do Mineiro, que supostamente teria tido um público de 132 mil pagantes. 102 mil pessoas, presentes. O que acontece? Os pagantes foram 76.632. O público total, quase 65 mil pessoas com gratuidade. O problema é, essas pessoas não passaram catraca, não tinha roleta. Como aferir esse público? E não só isso, como o que leva em consideração, o que normalmente se leva em consideração é apenas público pagante. Porque se nós formos levarmos em consideração público presente em todos esses jogos que eu elenquei aqui, excetuando Atlético e Cruzeiro, certamente esses jogos tinham também públicos ou maiores ou similares. Mas repito, esse jogo contra o Vila Nova, em especial, esse de 132 mil pagantes, como aferir isso? Como saber, de fato, quantas pessoas entraram com gratuidade? Porque se os portões foram abertos, então fica meio complexo para descobrir isso. Mas tem uma coisa interessante, esse foi o dito maior público do Cruzeiro, né? Embora com portões abertos. Só que essas coisas só foram fomentadas exatamente nos anos 90. Exatamente porque o presidente à época, em exercício, o Zezé Perrella, ele tem várias bravatas, várias frases que foram atribuídas a eles e várias expressões que foram atribuídas a ele para diminuir
como eu disse, quando você vai recontar a história, você tende a querer diminuir o outro e se exaltar. Então, para diminuir os feitos do Atlético, ele sempre dizia que o Campeonato Mineiro, por exemplo, era um rural que não valia nada. Hoje, por incrível que pareça, o clube está 2 anos sem chegar à final do rural. Essa falácia em relação ao público foi fomentada também por ele. Então, o público presente, ele nunca foi levado em consideração, nunca, em nenhum dado estatístico, sempre era o público pagante. Por conta da pressão e da refabulação, que nós estamos vendo de novo, está começando a acontecer de novo, essa tentativa de reformular a história, esse público ficou marcado. Engraçado que outros públicos, como eu disse, outros jogos com públicos presentes, supostamente, ou provavelmente muito maiores do que esse, inclusive, eles não são contabilizados, eles não são contados. E por que esse seria? Então a gente precisa ficar sempre atento a essas questões. Quando forem tentar recontar a história, a gente olha de longe, ressabiado, mas todas as vezes que tocar em algo que não seja caro, a gente tem que sair em defesa, porque senão uma verdade, uma mentira repetida várias vezes, vira verdade absoluta. E hoje nós estamos aqui para combatê-la. Daqui a alguns anos, essa nova geração que está se habituando a engolir essas verdades, sem inclusive essas falsas verdades, sem inclusive recorrer às fontes para que possam refutá-las, eles vão acabar reproduzindo isso e essa história vai ser recontada, manipulada e a gente tende, infelizmente, a engolir uma mentira. Saudações alvinegras e galo sempre.